Ok, prosseguindo então com mais exemplos da aplicação da equação reduzida da circunferência. Oitavo exemplo. Achar a equação reduzida da circunferência, cuja extremidades de um diâmetro são os pontos A de coordenada 0,8 e B de coordenadas 6 e 0. Interessante nesse exemplo é que ele não me deu nenhum gráfico, nenhuma representação gráfica. Mas é interessante para que você possa resolver essa questão, que você faça um esboço no gráfico para que você possa desenvolver melhor o cálculo desse exemplo, ok, pessoal? Então vamos lá, vamos ver aqui uma representação gráfica aí do que nos foi dado. Então eu tenho uma circunferência, não é isso? E ele me deu dois pontos dessa circunferência. O ponto A de coordenadas 0 e 8 e o ponto B de coordenadas 6 e 0. Então o ponto a abscissa dele é 0 e a ordenada é 8. O ponto B, a abscissa 6 e a ordenada é 0. Ok, pessoal? Então, como ele diz que esses pontos são as extremidades de um diâmetro, fica óbvio que o centro vai ser exatamente o ponto médio desse diâmetro. Vai estar exatamente, vai ser o ponto médio exatamente desse diâmetro. Ok, pessoal? Então, lembrando que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o centro da circunferência vai ser o ponto médio desse diâmetro. Se eu tenho as coordenadas dos extremos, as extremidades do diâmetro, então eu vou usar a fórmula do ponto médio, não é isso? Para encontrar esse centro. Então, o centro vai ser a abscissa do centro vai ser a soma das abscissas das extremidades dividido por 2. E a ordenada do centro vai ser a soma das ordenadas das extremidades dividido por 2. Então, o ponto A ele vai ter coordenada, vai ter abscissa 0. Então, ponto A, a abscissa dele é 0. E o ponto B, a abscissa dele é 6. 0 mais 6 dividido por 2. E para encontrar então a ordenada do ponto C, eu faço o quê? Eu vou somar a ordenada do ponto A, no caso a ordenada do ponto A é 8, com a ordenada do ponto B que é 0. Então vai ficar 8 mais 0 dividido por 2. Então 0 mais 6 é 6. Vai ficar 6 dividido por 2, 8 mais 0 sobre 2. 8 mais 0 dá 8, né? Então, aqui eu encontro as coordenadas do centro. Então, o centro, 6 divide por 2 dá 3. 8 divide por 2 dá 4. Então, vejam que aqui agora eu encontrei as coordenadas do centro, que vai ser exatamente o ponto médio, tá certo? Desse segmento, no caso do diâmetro. Ok, pessoal? Encontrando o centro, fica faltando então para a nossa equação reduzida, eu já tenho as coordenadas do centro, fica faltando então o raio da circunferência. Como é que eu faço então para encontrar o raio da circunferência? Pois bem, como eu já tenho, acabei de encontrar o centro da circunferência, basta eu encontrar a distância entre o ponto C em relação ao ponto A ou o ponto C em relação ao ponto B. Eu escolhi então calcular a distância do centro até o ponto A, ok, pessoal? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a própria equação reduzida da reta e vou fazer as devidas substituições. Lembrando então que o A e o B são as coordenadas do centro, então a abscissa do centro é 3 e que a ordenada do centro é 4. Então, eu substituo o centro 3 e 4.
E o ponto A, já que eu estou considerando a distância de A até C, eu substituo na equação reduzida as coordenadas do ponto A, ok, pessoal? Então, o ponto A tem a abscissa 0 e tem a ordenada 8. Então, fiz a substituição das coordenadas do centro e do ponto na equação reduzida da circunferência. Então, 0 menos 3 dá menos 3, menos 3 ao quadrado dá 9, 8 menos 4 dá 4, 4 ao quadrado 16. Então, aqui vai ficar 9 mais 16, 25. Então, raio ao quadrado é igual a 25. Então, aqui eu encontro finalmente a equação reduzida da circunferência. Ok, pessoal? Então, vai ficar x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25. Lembrando que as coordenadas do centro, a abscissa do centro é 3 e que a ordenada do centro é 4. Então, por isso, x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Nós acabamos de descobrir que o raio ao quadrado é 25. Então, aqui está a equação reduzida dessa circunferência. Ok, pessoal? Ok?